Oi pessoal, tudo bem? Professor Pablo aqui e hoje eu vim conversar com vocês sobre o gênero textual diário. Por que é importante fazer um diário? Quais são as características de um diário? Por que ter um diário? Roda a vinheta que eu já volto para explicar tudo isso. Então, o que é um diário? Vamos pensar principalmente na palavra diário. O que ela significa? Diário nos remete a algo que é do dia a dia, é diário, acontece todos os dias, é da rotina. Então, diário é um gênero textual no qual eu busco narrar os acontecimentos do meu dia. E o diário, ele costuma seguir algumas características para que de fato ele seja considerado um diário. Particularmente, eu gosto muito do gênero textual diário, porque eu sempre fui muito entusiasta do diário, sempre gostei muito de escrever. Então, dos meus 9 até os meus 20 anos, eu mantive diários escritos, diários em papel, em caderno, agendas antigas. Depois, com o advento da tecnologia, eu migrei esses diários em papel e comecei a criar os blogs. Então, eu tenho na web o meu blog particular, o meu diário. Claro que ele está privado, para que vocês não encontrem e fiquem sabendo tudo sobre a minha vida. E eu costumo escrever esporadicamente quando eu quero desabafar alguma coisa, quando eu quero registrar algum momento. Então, hoje, com a tecnologia, nós temos o caso do blog. Então, o blog também é um diário. Mas o diário ele não é necessariamente algo que você precisa se dedicar todos os dias. Apesar do nome diário, você pode escrever intercaladamente, um dia sim, um dia não, uma vez por semana, enfim, quando você tiver vontade. Você pode escrever até mais de uma vez por dia. Então vamos falar um pouco sobre as características do diário. O diário é um gênero textual, como eu já falei, e ele segue algumas regras para que de fato ele se encaixe dentro desse gênero textual. Então a primeira coisa que eu vou pensar ao criar, ao elaborar um diário, vai ser o vocativo, ou seja, que nome o meu diário vai ter. Quando eu for abrir lá os meus registros, o que eu vou chamar? Eu vou colocar querido diário, querido amigo, querido quê? Então, muitas vezes, criar um nome para esse diário torna essa experiência um pouco mais pessoal do que ela já é. Então, eu costumo brincar que o diário pode receber qualquer nome, é igual um animal de estimação. Seu diário pode se chamar Salsicha, pode se chamar Otávio, Ana Jéssica. Você que vai definir qual é o nome do teu diário. Os diários que eu mantive, todos eles sempre tiveram o mesmo nome, que era Júnior. Júnior porque é um nome que eu gostaria de ter desde criança, mas eu acabei sendo agraciado com o nome Pablo. Então, eu acabei nomeando os meus diários como Júnior. Então, eu usei Júnior durante todos esses anos que eu tive meu diário em papel. E a partir do momento que eu decidi qual é o nome, qual é o vocativo do meu diário, aí eu posso começar efetivamente a fazer os meus registros. Primeiramente, eu vou colocar a data na qual eu estou escrevendo aquele registro. Por mais que eu esteja escrevendo sobre algo que aconteceu no passado ou falando de planos para o futuro, a data que eu vou colocar é a data do dia, do momento em que eu estou escrevendo. Eu sentei, peguei meu diário, vou escrever. Que dia é hoje? Então hoje é o dia que eu vou colocar no meu diário. Coloquei a data, eu posso colocar mais alguns itens que são opcionais, não são obrigatórios. Por exemplo, além da data, eu gostava de colocar coisas como a hora que eu comecei a escrever aquele registro, qual era o clima, estava calor, estava frio, era um dia chuvoso, nublado. Também gostava de colocar qual que era o meu humor quando eu estava escrevendo o diário naquele dia. Eu estava feliz, eu estava triste, eu estava agitado, como eu estava. E aí eu vou mostrar para vocês um exemplo de um diário que eu escrevi, foi meu último diário em um papel, era uma agenda que a minha irmã me deu, e aí eu resolvi transformar essa agenda num diário. Então eu separei aqui para vocês um registro, e eu vou mostrar como que eu fazia no começo aqui do meu diário. Eu gostava sempre de escrever a folha toda, então aqui marca um dia todo, aqui marca outro dia. Então essa agenda ela já vinha com a data, então nesse caso especificamente eu escolhi o dia 9 de janeiro de 2003, e aqui em cima no cabeçalho eu gostava de colocar como as coisas estavam. Vamos ver se vai focar. Então aqui eu fazia sempre ícones, né? Um desenho para indicar o clima. Então nesse momento aqui o clima estava mais ou menos 32 graus, coloquei uma caretinha ali porque eu detesto calor.
Na sequência eu colocava uma nota musical, sempre para dizer se tinha alguma música tocando, se eu estava assistindo algum programa, qual que era o som do ambiente naquele momento. Nesse caso, não tinha nem música e nenhum programa. O som era cães, gritos e etc. Era o que eu ouvia enquanto eu escrevia o meu diário. Na sequência, eu fazia o desenho de um reloginho para mostrar a hora que eu estava escrevendo, então era 3h39 da tarde. Aí do lado, eu colocava, embaixo, na verdade, eu colocava um íconezinho, que era uma carinha, e qual que era o meu humor do dia. Então, nesse dia, eu estava me sentindo diferente. Então, eu coloquei aqui o cabeçalho, as informações que eu gosto de colocar, como eu falei, data, hora, clima, humor. E é também o som, se eu ouvir uma música ou assistir um programa, ou qual que era a gritaria do momento. E aí vinha o vocativo. Querido Júnior, oi Júnior, tudo bem? Como você está? E aí eu iniciava o meu registro. Então o registro eu posso fazer ele de diversas formas. O registro é o que eu vou escrever, o que eu vou contar, é o diário em si. Então eu posso contar o que aconteceu naquele dia, eu posso contar o que aconteceu no dia anterior. De repente faz algum tempo que eu não escrevo, então eu quero narrar alguns acontecimentos de coisas que já passaram. Eu posso também narrar planos para o futuro, expectativas que eu tenho. Então o registro ele pode ser feito de diversas maneiras. Pode ser sempre narrando fatos, claro que sempre usando a primeira pessoa, eu, porque afinal estou falando da minha vida, eu sou o protagonista do meu diário. E aí eu posso contar o meu dia, o que aconteceu, o final de semana, o que eu espero do futuro, quais são os meus planos. Eu vou contar um pouco da minha história. Claro que se naquele momento eu não quero falar sobre isso, eu posso registrar outras coisas. O diário também é um espaço no qual eu posso colocar letras de música que eu gosto, eu posso colocar poemas. Se eu escrevo poemas, eu posso usar o diário como sendo também o espaço para registrar tudo aquilo que eu escrevo. Se você escreve algum texto em prosa, você quer contar uma história, você também pode fazer isso no teu diário. Porque como eu falei, o diário é algo pessoal. O diário é um lugar que você vai registrar as coisas de você para você mesmo. Nesse diário aqui que eu mostrei para vocês, que é o diário de quando eu tinha 18 para 19 anos, além de escrever tudo isso que eu mostrei para vocês aqui em cima, claro, eu narrava todo dia ou algumas coisas que tinham acontecido no dia anterior, coisas que eu esperava que acontecessem. E aí sempre do ladinho, não dá para enxergar porque eu usava uma caneta prata, eu colocava alguma informação, alguma coisa meio polêmica, o que esperar para amanhã. Então, eu sempre destacava isso do ladinho, porque eu sabia que aquilo que eu coloquei do lado era alguma coisa importante que eu deveria relembrar depois. Depois que eu faço o registro, aí eu vou trabalhar com outros aspectos, outras características do diário. Terminei de contar tudo aquilo que eu quis contar, aí eu vou passar para despedida. Como que eu vou me despedir do meu diário? Afinal, eu estou conversando com ele, eu estou encerrando o meu registro, eu preciso me despedir. Então essa despedida, ela pode ser de várias formas. Você pode falar tchau, até mais, falou, beijos, sucesso, enfim. A despedida é da forma como você achar melhor. Não precisa ser só uma, cada dia, se você quiser sempre variar, tudo bem. Se despediu do seu diário, na sequência você assina. Você coloca lá, pode ser o seu nome, você pode criar uma assinatura, você pode colocar as suas iniciais, um apelido. Você sempre encerra com assinatura. Tudo bem, fiz lá tudo certinho, coloquei a data, coloquei o registro, me despedi, assinei. Puxa, lembrei que faltou uma informação que eu acho que é importante registrar no meu diário. Aí você coloca como observações. Assinou, logo abaixo você escreve observações. Aí você coloca aquilo que faltou, aquilo que você acha importante, que ainda precisa constar naquele registro. Então as observações, elas são opcionais também. De repente, se você não quer colocar uma observação, quer deixar para contar na próxima vez que você for registrar, também tudo certo. E aí o diário, como ele é um espaço pessoal, é um espaço privado, que a gente espera que somente nós tenhamos acesso e que outras pessoas não leiam, porque é algo muito íntimo, eu posso encher ele de coisas que para mim são importantes, que geram memórias, que geram lembranças. Então eu vou mostrar para vocês alguns outros tipos de diário que eu produzi. Então, esse aqui já era um caderno, né? Esse diário aqui foi escrito um ano antes desse. Então aqui eu tinha 18 anos, tinha recém concluído o ensino médio, estava aguardando algumas coisas, como vestibular, entrar numa faculdade e tudo mais.
Só que esse diário eu resolvi fazer de uma forma diferente. Esse diário eu resolvi que eu ia escrever ele todo em inglês. Então todos os meus registros eram em inglês, porque eu sabia que algumas pessoas gostavam de mexer no meu diário e escrevendo em inglês ficava mais difícil com que elas lessem aquilo que eu estava registrando. Então eu optei nessa vez em escrever o meu diário todo em inglês. Então eu sempre fazia lá a data, já não era mais tão específico como eu fiz em outras vezes e no que veio depois, de colocar a hora e tudo mais. Eu sempre registrava a hora no final, quando eu terminava de registrar, colocava aqui uma despedida e assinava. Então eu sempre mantive a mesma assinatura durante muito tempo, muitos diários, que eu fazia meu nome em espécie de desenho, assim, ó. E aqui o horário que eu terminei. Como eu estava escrevendo ele todo em inglês, então obviamente eu ia colocar a hora no formato em inglês. Então aqui eu terminei de escrever, eram 8h54 da noite, no dia 8 de janeiro de 2002. Então esse diário foi o diário que eu resolvi escrever totalmente em inglês. Aí eu vou mostrar agora um outro diário, que é um diário que foi um dos diários que eu mais me empenhei, porque ele foi um presente. E ele já vinha com o nome Diário Escolar. Então, para mim, esse diário foi muito importante porque eu usava ele tanto para as coisas pessoais como para as coisas da escola. Então, eu registrava aqui todas as informações, né, os dados pessoais. Aqui eu registrava os horários de aula na escola. Olha, já está bem velhinho, porque esse diário, esse ano, ele completou 23 anos. 23 anos. Eu tinha 12 para 13 anos quando eu comecei a escrever esse diário. Então aqui eu separei algumas coisas para mostrar o que eu colocava no diário, além de relatar meu dia. Aqui você pode ver já aqui o nome do diário, né, Júnior. Caiu alguma coisa ali. E aqui eu tenho um boletim, meu boletim lá da 7ª série. Aí que eu consigo visualizar como era o aluno Pablo lá na 7ª série. Então, não vou mostrar porque tá muito fraquinha a tinta e algumas coisas eu coloquei a lápis, mas eu posso dizer que em geografia e matemática eu não era um aluno exemplar, não. Língua portuguesa, inglês, história, ciências, educação física e arte, que antigamente se chamava educação artística, eu era um aluno bom. E esse diário, aqui tem mais um boletim. Esse diário ele marcou muita coisa da minha vida, porque, como eu falei, o diário é o momento que eu estou narrando sobre as minhas memórias, os meus anseios. E aqui eu colocava muita coisa que eu ainda estava em dúvida, muita coisa que às vezes nós não temos com quem conversar. Então o diário é um lugar muito especial para que eu possa colocar tudo isso, porque de certa forma eu estou desabafando, eu estou colocando para fora. E eu gostava de colocar muita coisa aqui, muita coisa que eu ganhava. Então às vezes a pessoa me dava um adesivo, uma figurinha, alguma coisa, eu já colocava aqui do ladinho, ó, uma figurinha de chicletes. Então, tudo que eu fazia naquela época, que eu considerava que precisava ser registrado, eu registrava. Criei também uma lista de códigos, naquela época eu não sabia escrever ou falar inglês, então a forma que eu tinha de proteger algumas informações era criando códigos. Então eu criava os códigos, escrevia em código, e por incrível que pareça, esses códigos foram criados há 24 anos atrás, e eu lembro eles perfeitamente até hoje. Então esse aqui foi um diário que eu escrevi bastante, eu escrevia quase todos os dias, sempre colocando informações, gostava de registrar os livros que eu já tinha lido, gostava de colocar os filmes que eu tinha assistido, gostava também de colocar, às vezes eu ganhava um dinheiro, tinha dinheiro, gastava, gostava de colocar o que eu tinha comprado, fazer ali uma gestão das minhas finanças, né? Isso era muito legal, pensando que na época eu tinha apenas 13 anos e já gostava de fazer isso. Aqui eu criei um espaço para assinaturas, então deixava os meus amigos assinarem aqui nessa página do meu diário. Como vocês podem ver, eu já gostava muito do Mickey, e no próximo diário isso vai ficar bem evidente. Então esse diário aqui para mim foi muito especial por ter sido um presente e por ele ter recebido muitos anseios da minha vida. E o último diário que eu trago hoje para mostrar um pouco é esse aqui. Esse diário eu escrevi com os meus 14 anos,
também foi um presente. E esse diário, ele se destaca pelo fato de que eu escrevi nele todos os dias daquele ano, não pulei nenhum dia. Por mais que eu fosse escrever coisas simples, como hoje não fiz nada, hoje vi TV, eu colocava, registrava todos os dias. E esse diário eu já comecei a colocar mais coisas, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó, fiz uma separação aqui. Então, por exemplo, no dia 31 de outubro, que foi um sábado, eu fui numa festa. Então aqui eu coloquei o convitinho da festa, guardadinho aqui o convitinho da festa. E aí eu gostava de colocar também outras coisas, as pessoas me davam alguma coisa, por exemplo, me deram um chocolate, me deram um bombom, eu guardava o papelzinho aqui, sempre colocando de quem que eu tinha ganhado. Aí colocava um clips e deixava ali guardadinho. As figurinhas, os adesivos também, eu tinha muito cadernos que vêm com adesivo, eu sempre tirava do caderno para colocar no meu diário. E aqui também eu fazia da mesma forma. Além de fazer os registros do dia a dia, eu colocava algumas informações como os livros que eu tinha lido, os filmes que eu tinha assistido. As pessoas também deixavam recados para mim. Aqui no finalzinho, as pessoas deixavam alguns recadinhos. Era bem legal. Pessoas que eu olho hoje e falo, nossa, eu lembro dela, mas perdemos contato. O que será que aconteceu? Vamos fuçar o Facebook. Eu colocava também os aniversários das pessoas. Aqui tinha um espaço também que as pessoas assinavam. Eu gostava também de colar figurinhas e outras coisas na capa, aqui no finalzinho. Esse diário para mim ele foi muito importante também porque era uma fase que para mim foi muito decisiva aos 14 anos, os primeiros amores, as primeiras paixões, e a gente começa a perceber os tipos de problemas que nós tínhamos naquela época. Então, tudo aqui, todo esse espaço está narrada toda a minha vida lá em 1998, quando eu completei 14 anos, uns 13 para 14 anos. E aqui tem registros muito especiais também, como por exemplo o nascimento da minha sobrinha, está registrado aqui. A gente registra tudo aquilo que é legal lembrar depois. E esse diário aqui já se passaram 22 anos desde que eu escrevi. Olhar para trás e resgatar um pouco da minha história é muito interessante. E ver o quanto mudou, quem eram as pessoas que compunham o meu círculo de amigos, o que eu fazia, como que eu me divertia, quais eram as minhas tristezas, quais eram as minhas angústias. E por que eu falo que é importante manter um diário? Justamente por isso, eu preciso contar a minha história. Se eu não contar a minha história, quem que vai contar a minha história? Quem que conhece melhor a minha vida do que eu mesma? Nem os nossos pais conhecem tanto a nossa vida como nós mesmos, porque nós não contamos tudo para eles. Então, muitas coisas que registramos em diário, não contamos nem para o melhor amigo. Então, é muito importante. Hoje, eu resgato esses 11 diários em papel que eu tenho e eu começo a perceber como foi a minha trajetória ao longo da vida. Como foi o meu crescimento, o meu amadurecimento. No que um ano para mim eu considerava uma coisa muito importante, no ano seguinte já era um pouco mais banal. E as coisas vão se modificando. Até que eu cheguei nesse último diário que eu mostrei para vocês, que é o diário de quando eu tinha 18 para 19 anos. E aqui, diferente dos outros, a minha maior preocupação era se eu ia conseguir um emprego, se eu ia entrar numa universidade, o que eu ia estudar. Então, as prioridades, os assuntos, eles mudam sim ao longo do tempo. É muito importante, é muito interessante que você tenha um espaço para contar a tua história. E lá na frente depois você resgata, você lê, você dá risada, você se emociona. Mais tarde com os filhos, né? Quem tiver filhos pode mostrar, pode contar, sempre vai ter alguma história para contar. E é legal que os amigos também façam parte disso. Então eu não vou falar apenas dos meus diários, que eu já falei muito. Mas por que é importante ter um diário da escola, o diário escolar? Eu sempre faço com os meus alunos o projeto do diário escolar. E eu falo para eles a mesma coisa que eu já falei aqui. Por que ter um diário? Por que é importante escrever em um diário? Para contar a própria história, para narrar a trajetória da própria vida. Muitas vezes a gente pensa que nós não temos o que contar. Eu sou só uma criança, eu sou só um adolescente, o que eu vou escrever? Mas esse momento da nossa vida, que a gente está passando sempre por transformações, é muito importante colocar isso no papel. É muito importante escrever, é muito importante desabafar. Então, um diário é um espaço no qual eu vou fazer isso.
Como eu falei, muitas vezes não temos coragem de conversar com os pais, não temos coragem de conversar com o melhor amigo sobre alguma coisa, alguma dúvida, alguma situação que nós estamos passando. O diário é um lugar fantástico para fazer isso. Como diria Anne Frank, o papel tem mais paciência do que as pessoas. E falando em Anne Frank, eu trouxe aqui alguns livros que falam um pouco sobre diário, são escritos em forma de diário. Então, o mais famoso deles é o Diário de Anne Frank. Então, eu não vou falar especificamente sobre essa obra, porque eu levaria algumas horas, porque eu sou muito fã dessa obra, então eu falaria bastante sobre ela. Mas Anne Frank, ela escreveu a história dela durante a Segunda Guerra Mundial em forma de diário, seguindo todas as características de um diário. Ela tinha a data, ela colocava o vocativo, o registro, a despedida, ela fazia algumas observações. Claro que ela não tinha como colocar memórias, lembranças, presentes, coisas assim, porque ela estava confinada, ela estava escondida. Então o Diário de Anne Frank é o diário mais conhecido do mundo. E essa edição que eu tenho, ela até imita a capa de um diário. Aqui nós temos os originais que foram colocados para a gente saber como que ela escrevia. Está em alemão. Então eu sempre levo ele para a sala de aula para a gente iniciar o tema diário. Outro diário que eu considero fantástico, fantástico de verdade, chama-se Quarto de Despejo, que é da Carolina Maria de Jesus, que ele conta a história de uma favelada que catava reciclável e sempre que ela encontrava os papéis, ela guardava para poder escrever a história dela. Ela tinha pouca escolaridade, pouquíssima escolaridade, mas ela registrou anos da vida dela, que mais tarde se transformou nesse livro maravilhoso, Quarto de Despejo. Quarto de Despejo, ele foi escrito na mesma linguagem que Carolina se comunicava, já que ela tinha baixa escolaridade, então, obviamente, ela tinha alguns problemas com concordância, pontuação, a ortografia de algumas palavras, mas o que importa realmente é a comunicação. E ela conseguiu se comunicar. Então esse livro ele foi publicado exatamente como ela escreveu, o que torna a obra ainda mais fantástica. Depois eu trago um diário que ficou conhecido há pouco tempo, que é o Diário de Miriam. Esse livro eu conheci por intermédio de uma aluna, quando nós estávamos fazendo algumas contações de histórias na sala de aula, utilizando os diários que eu acabei de mostrar, e ela falou sobre esse livro, ela levou esse livro, a gente começou a discutir sobre esse livro, e hoje ele figura entre os meus livros favoritos, especialmente por ser um diário. Então, o Diário de Miriam conta a história de Miriam na época em que ela viveu na Guerra da Síria. Uma criança também de 12 anos, assim como Anne Frank era na época. E um dos mais conhecidos hoje é o Diário de um Banana, que além de ser livro, também se transformou em filme. O Diário de Banana ele tem um aspecto mais cômico, ele também traz quadrinhos, ele traz algumas tirinhas. Então, o Diário de um Banana, para quem quer começar os trabalhos com diário, dependendo aí da faixa etária, do ano escolar, ele é essencial para levar para a sala de aula. E não falando apenas de diário, vou trazer um pouco também sobre esse filme, Escritores da Liberdade. É um filme que foi protagonizado pela Hilary Swank, e ela faz o papel de uma professora que vai trabalhar numa comunidade muito violenta, e ela precisa encontrar formas de trabalhar com esses alunos e entender um pouco sobre a realidade deles, e aí que ela utiliza o artifício do diário. Então, para começar um trabalho com diário, é sempre legal levar esse filme para assistir e, na sequência, trabalhar com os livros em formato de diário, que já são muito conhecidos. Então, pessoal, eu espero que falar um pouco sobre diário, gênero textual, mostrar alguns livros, mostrar os meus próprios diários, que eu tenha conseguido despertar em vocês a vontade de contar a própria história. Se você não quer escrever num diário de papel, num caderno, numa agenda, cria um blog, faz um blog, deixa virtual. Você pode colocar lá várias coisas e hoje em dia com a tecnologia você pode colocar música, você pode colocar vídeos, imagens. Então é muito interessante você ter um espaço para contar a sua história, a sua vida, do seu ponto de vista, que é o mais importante de todos. Então eu fico por aqui, até a próxima, tchau!